Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de História de Mato Grosso do LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e hoje continuaremos a abordar esses assuntos específicos da história de Mato Grosso. Já falamos sobre o período colonial e também sobre o período imperial mato-grossense. Agora chegou a hora de tratarmos do período republicano. Entretanto, como este assunto é demasiadamente extenso, afinal de contas são mais de 120 anos de história, resolvemos então dividir este assunto em 3 aulas, onde trataremos do estado de Mato Grosso durante a Primeira República. Num segundo momento, falaremos sobre o estado de Mato Grosso ao longo da Era Vargas. E num terceiro momento, trataremos do estado de Mato Grosso durante o militarismo brasileiro, no período compreendido entre 1964 e 1984. Pois bem, nesse nosso primeiro encontro, tratando da história de Mato Grosso durante o período republicano, falaremos sobre a Primeira República, ou seja, a República Velha, compreendida entre 1889 e 1930. Então, o tema principal da aula de hoje é a instalação da República e o estado de Mato Grosso. Pois bem, a Primeira República no Brasil, como eu falei agora há pouco, está compreendida entre 1889, que é a data da proclamação, e 1930, data em que ocorreu a chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder no Brasil. Este longo período, por sua vez, é subdividido em 2 etapas. A saber, a primeira etapa é chamada de República da Espada. Período em que os presidentes da República no Brasil eram militares, notadamente marechais. O primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, e o segundo, o Marechal Floriano Peixoto. O segundo subperíodo da Primeira República no Brasil é chamada de República das Oligarquias. Contexto histórico em que tivemos o predomínio político das oligarquias ligadas à produção de café no Brasil. Período este que predominou a política do café com leite, predomínio político de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, a Primeira República, também conhecida como República Velha, está subdividida nesses 2 períodos: República da Espada e República das Oligarquias. República da Espada é o período em que ocorre a consolidação do regime republicano no Brasil, ao passo que República das Oligarquias é o momento histórico em que nós temos o apogeu do fenômeno político denominado coronelismo, que teve também em Mato Grosso importantes desdobramentos e características peculiares que iremos tratar na aula de hoje. Então nós temos a Primeira República, período entre 1889 e 1930, como dissemos anteriormente, é o período em que acontece o apogeu do coronelismo no país, o predomínio político dos chefes locais, grandes fazendeiros, grandes comerciantes, que vão controlar a política regional e vão empreender uma série de aspectos ligados com o predomínio político, a disputa pelo controle da política regional e muitas vezes desembocando em aspectos violentos, em movimentos envolvendo a disputa pelo poder ligada a muita violência. E nesse período também nós vamos ter o predomínio do chamado voto de cabresto. O que foi o voto de cabresto, professor? Veja bem, a Constituição de 1891, a Constituição que vigorou durante a Primeira República no Brasil, estabelecia o voto, o direito de voto para os maiores de 21 anos, alfabetizados. Nesse período, o voto não era secreto, o voto era aberto. Você precisava
defender o seu voto, você precisava mencionar em quem você estava votando. Por isso, há um controle maior sobre o voto dos eleitores exercido por essas lideranças locais, os coronéis. Por isso que ocorre o voto de cabresto, o voto sem a vontade íntima do eleitor, o voto na marra, o voto obrigado, o voto em que os coronéis exerciam sua influência política para forçar os eleitores a votarem nos candidatos que eles quisessem, os candidatos, no caso, que os coronéis assim desejassem. E isso também vai acontecer aqui no estado de Mato Grosso. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a instalação do regime republicano no Brasil. A proclamação da República aconteceu em 1889, no dia 15 de novembro. Entretanto, não devemos conceber o nascimento da República no Brasil como um fato isolado. Isso não acontece na história. Na verdade, o que nós tivemos é um longo processo político de crise do Império, principalmente a partir de 1870. Isso mesmo, ao final da Guerra do Paraguai, o regime monárquico no Brasil entra num processo de crise por uma série de questões. Questão religiosa, questão militar, questão abolicionista. Todos esses aspectos vão levar a uma decadência do aparelho imperial no Brasil, levando em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República num movimento organizado por setores do Exército Brasileiro, com apoio de setores das classes médias urbanas da capital do Império, Rio de Janeiro, e também com setores ligados à oligarquia cafeeira, que vão apoiar a implantação da República no Brasil, dando início, então, à Primeira República, a partir de 1889, com o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, um dos líderes do movimento que derruba Dom Pedro II do poder e instaura a República no Brasil. Então nós temos, com a proclamação da República em novembro de 1889, então, as antigas províncias que faziam parte do Império, a partir de então, serão transformadas em estados. Deixam de existir as províncias, passam a existir os estados, que vão fazer parte do Brasil, agora como um país republicano. O primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, vai nomear para Mato Grosso Antônio Maria Coelho, um herói da Guerra do Paraguai, que participou da célebre retomada de Corumbá, em 1867, para o cargo de presidente do estado de Mato Grosso. Corresponde ao nosso atual cargo de governador. Naquela época, era chamado de presidente da província. Antônio Maria Coelho, então, assume o cargo de governador. É o primeiro governador de Mato Grosso durante o período republicano, nomeado diretamente pelo Rio de Janeiro. Primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. Muito bem. Agora, vamos tratar sobre um aspecto muito importante, que são as características políticas durante a Primeira República. Quando se fala em Primeira República, se lembra, evidentemente, do chamado fenômeno do coronelismo. O que foi o coronelismo? O coronelismo, meus amigos, que tem raízes históricas lá no período do Império, quando, através do ato adicional, concedeu-se maior predomínio político para as províncias, foi criada a Guarda Nacional, lá no período regencial ainda, surgindo daí a figura política dos coronéis, que eram geralmente grandes proprietários de terra ou grandes comerciantes, que vão se tornar, a partir de então, grandes lideranças políticas regionais. Esse fenômeno vai se consolidar durante a Primeira República no Brasil. Durante o período da República Velha, temos o apogeu do coronelismo na política nacional. Nesse período aqui em Mato Grosso,
nós temos então o personalismo dos chefes políticos, ou seja, esses grandes coronéis que vão se revezar na condição política mato-grossense, usavam poder personalista, ou seja, apesar de existirem vários partidos políticos à época, na verdade esses partidos não tinham assim muita ideologia. Na verdade, esses líderes políticos é que tinham uma predominância maior, através de um personalismo. Perfeito? Temos uma série de lideranças políticas muito importantes no período. Generoso Ponce, Joaquim Murtinho, José Murtinho, Antônio Paes de Barros, o chamado Totó Paes, entre outros grandes líderes políticos mato-grossenses do período. Uma outra característica importante do período da Primeira República em Mato Grosso é a formação dos chamados batalhões patrióticos, que estavam sob o comando desses coronéis. O que eram esses batalhões patrióticos? Esses batalhões se constituíam em verdadeiros exércitos particulares. Eram a guarda pessoal dos coronéis. Eram indivíduos, geralmente arrebanhados nas camadas inferiores, nos estratos inferiores da sociedade mato-grossense, que faziam a defesa dos interesses político-partidários dos coronéis. Em suma, meus amigos, esses tais batalhões patrióticos nada mais eram do que exércitos paramilitares que faziam os interesses, que defendiam os interesses dos coronéis. Uma outra característica marcante do período são as lutas coronelísticas que muitas vezes são financiadas pela máquina estatal. Uma característica muito importante, constantes lutas envolvendo as oligarquias. Professor, o que são essas tais oligarquias? Oligarquias são grupos de indivíduos que defendiam o seu predomínio político aqui em Mato Grosso. Nós tivemos a união de várias oligarquias, que eram grupos das famílias desses coronéis, que ora se aliançavam, ora se tornavam oponentes. Dependendo da circunstância política, poderia acontecer uma aliança ou uma ruptura entre as várias famílias que compunham as diversas oligarquias mato-grossenses. Esse período é marcado também pelo domínio exercido pelos coronéis e pela ação de bandos e de bandidos em Mato Grosso. Temos a questão do roubo de gado, principalmente na porção sul do então estado uno de Mato Grosso. O banditismo cresce na porção sul, principalmente ao longo da fronteira com o Paraguai. A questão principalmente ligada ao roubo de gado. E a ação dos bandos organizados pelos próprios coronéis. Na verdade, as eleições se constituíam basicamente num teatro de encenação, porque as eleições aconteciam sistematicamente. Entretanto, nós sabemos que a condução política era feita pelos coronéis e o resultado das eleições era uma mera formalidade. Na verdade, as disputas envolvendo os grupos coronelísticos que antecediam as eleições eram o verdadeiro fato que decidia o resultado das mesmas. E ainda cabe ressaltar que as primeiras manifestações de separatismo na porção sul do estado de Mato Grosso surgiram durante a Primeira República. Então temos essas características fundamentais. Quando se fala em Primeira República, República Velha em Mato Grosso, lembre-se do coronelismo. É uma característica marcante da política regional. Esse predomínio dos grandes chefes políticos, geralmente grandes proprietários de terra ou grandes comerciantes que vão se digladiar pelo controle político regional. Muito bem. Em se tratando do coronelismo em Mato Grosso, ocorreram um conjunto de intensas lutas armadas envolvendo essas oligarquias, principalmente
duas oligarquias. A oligarquia do Norte, sediada em Cuiabá, formada principalmente por usineiros, e a oligarquia do Sul, sediada em Corumbá, formada por comerciantes, por pecuaristas e pelos proprietários da empresa Mate Laranjeira, a companhia que monopolizava a extração de mate em território mato-grossense. Nessa época, um grande predomínio da prática de violência política, ocorrendo uma série de conflitos coronelísticos, que nós vamos abordar mais adiante em nossa aula. O período da República Velha, ele é recheado de uma série de movimentos armados. Revolução de 1891, o movimento do massacre da Baía do Garcês, ocorrido em 1901, temos a revolta de 1906, entre outros importantes movimentos ocorridos durante essa época, em que temos o predomínio da prática de violência muito séria, com uma intensificação da violência através de conflitos coronelísticos, esses mencionados anteriormente. É por essa razão que alguns autores, alguns historiadores, chegaram a dizer ao longo do século XX que Mato Grosso se constituía num espaço de violência em que imperava a lei do artigo 44, ou seja, a lei do calibre 44, numa referência em que Mato Grosso seria um espaço caracterizado por uma grande violência. Perfeito? A violência, portanto, marcou a República Velha em território mato-grossense. Essa intensificação dos grupos armados das diversas oligarquias que se digladiavam pelo controle político em Mato Grosso. Então ocorrem uma série de movimentos políticos durante a Primeira República aqui no estado de Mato Grosso. Esses movimentos, por sua vez, eram desencadeados por grupos políticos regionais que estavam disputando o controle da política estadual. Na verdade, esses movimentos políticos nada mais expressavam do que a instabilidade política reinante em Mato Grosso e também o fato de uma grande descontinuidade administrativa no estado. Por quê? Porque durante o período da Primeira República, a República Velha, nós tivemos uma série de governos. Na verdade, mais de 20 governadores se sucederam nesse período, marcando o quê? Marcando a instabilidade política e a falta de continuidade administrativa que marcou a política regional. Vamos então tratar de uma série desses movimentos que agitaram a República Velha em Mato Grosso, esses movimentos coronelísticos, essas disputas pelo poder político em Mato Grosso. A começar pela Revolução de 1891, que se constitui no primeiro movimento armado ocorrido em Mato Grosso após a proclamação da República. Esse movimento aconteceu no contexto histórico da renúncia do primeiro presidente da República, o Deodoro da Fonseca. Renunciou ao cargo de presidente em 1891, sendo substituído pelo vice, Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que é o grande consolidador do regime republicano no Brasil e que enfrentou vários movimentos de oposição ao seu governo, como, por exemplo, a revolta da Armada, ocorrida no Rio de Janeiro, da Marinha, no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, que aconteceu no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E mesmo assim, Floriano Peixoto conseguiu manter-se no poder e consolidar a República. Aqui em Mato Grosso, nesse contexto belicoso, nesse contexto extremamente conturbado da política nacional, também aconteceu um movimento importante, que é a dita Revolução de 1891. Permitam-me, os senhores, fazer um pequeno adendo aqui. Nós temos o termo revolução. Na verdade, esse termo é mais um eufemismo, porque, evidentemente,
esse movimento não se trata especificamente de uma revolução, não tem as características fundamentais e peculiares de uma revolução, como grandes transformações políticas, econômicas, sociais ou mesmo culturais. Na verdade, essa tal revolução, ou as revoluções ocorridas no estado de Mato Grosso durante a Primeira República, nada mais foram do que movimentos ou golpes de Estado desferidos por este ou aquele grupo, na tentativa de ou se manter no poder ou alcançá-lo. Então, na verdade, são golpes de Estado, são movimentos importantes, mas não são revoluções. Este movimento de 1891 representa uma tentativa de se fundar um Estado livre de Mato Grosso, ou a chamada República Transatlântica de Mato Grosso, no sul do estado. Ou seja, representa a primeira tentativa separatista ocorrida em Mato Grosso durante o período republicano. O epicentro, ou seja, o centro político de onde se irradiou esse conflito, essa disputa pelo poder, é a cidade de Corumbá, que à época era a mais importante cidade mato-grossense do ponto de vista econômico. Lá em Corumbá tivemos o início desse movimento, onde foi feito um manifesto divulgado para a população corumbaense, propondo a deposição do então governador de Mato Grosso, Manuel Murtinho. Floriano Peixoto, o presidente da República, vai dar apoio ao governador de Mato Grosso, Manuel Murtinho, e vai conter a oposição ao seu governo, enviando a chamada Legião Floriano Peixoto, que vai pacificar esse movimento e recolocar Manuel Murtinho na presidência do estado de Mato Grosso. Segundo movimento importante ocorrido durante a República Velha em Mato Grosso, foi o massacre da Baía do Garcês, ocorrida no ano de 1901. Esse movimento está diretamente relacionado à chamada política dos governadores, o contexto da política dos governadores. Essa chamada política dos governadores, ela foi criada no governo do presidente da República, Manuel de Campos Salles. Campos Salles, representante da oligarquia cafeeira, criou então a chamada política dos governadores, chamada por ele de política dos estados. Essa tal política dos governadores consistia, basicamente, numa troca de favores entre o governo federal e o governo estadual, ou os governos estaduais, na medida em que o presidente prometia não intervir diretamente na política dos estados e enviar vultosas verbas federais para serem investidos nos estados brasileiros. Em troca, em contrapartida, o governo federal exigia uma fidelidade absoluta, fazendo com que apenas políticos da base aliada do governo fossem enviados para o Parlamento Nacional, para o Congresso no Rio de Janeiro. Ou seja, era uma velha troca de favores, uma política do famoso toma lá da cá, envolvendo o governo federal e o governo estadual. Nesse contexto, da criação da política dos governadores, essa aliança, governo federal, governos estaduais, é que acontece o chamado Massacre da Baía do Garcês, de 1901. Na verdade, esse movimento representa uma disputa política envolvendo grandes coronéis mato-grossenses. De um lado temos os irmãos Murtinho, aliançados com Antônio Paes de Barros, o nosso Totó Paes, e de outro lado temos o grupo político liderado por Generoso Ponce. Esse é o contexto que antecede o massacre da Baía do Garcês. Nós temos dois grupos políticos que estão se digladiando pelo controle do estado de Mato Grosso.
De um lado, os irmãos Murtinho, Joaquim Murtinho e Manuel Murtinho. E de outro, Totó Paz. Aliás, eles estão juntos, estão aliados. Do outro lado, agora sim, está Generoso Ponce. Pois bem, meus amigos, 1898, nós temos eleições para governador do estado em Mato Grosso. E essas eleições vão marcar esse antagonismo entre os Murtinho e Totó Paz de um lado e o grupo de Generoso Ponce de outro. Nessas referidas eleições, o vitorioso foi Peixoto de Azevedo, que era do grupo ligado a Generoso Ponce, que derrotou o candidato José Maria Metelo, que era do grupo dos Murtinho e Totó Paz. O que vai acontecer? Que desdobramento nós teremos desse contexto político? O grupo dos Murtinho ligados a Totó Paz, os derrotados na eleição de 1898, não vão reconhecer o resultado desse pleito eleitoral. E vamos ter, então, a formação da chamada Legião Campos Sales. Atente-se para o nome da legião. Essa legião era o grupo armado, o braço armado ligado aos Murtinho e Totó Paz. Formação da Legião Campos Sales, que estava sob o comando do usineiro Totó Paz, que vai invadir Cuiabá após as eleições, vai cercar o prédio da Assembleia Legislativa e vai obrigar os deputados a anularem o resultado das eleições, que vai acontecer. E aí é realizada uma nova eleição, e desta vez, essa eleição apresenta a vitória de Pedro Alves de Barros, que era ligado aos Murtinho. Percebeu? A manobra política faz com que a eleição seja anulada e o grupo ligado à família Murtinho chegue ao poder do estado de Mato Grosso. Só que isso não faz com que o estado seja pacificado, muito pelo contrário, vai aflorar ainda mais a instabilidade política. Durante o governo do nosso glorioso Antônio Pedro Alves de Barros, que foi eleito com o apoio dos Murtinho, vai acontecer a formação da chamada Divisão Patriótica, que era o grupo armado apoiado pelo governador que massacrou um suposto reduto oposicionista que estaria instalado junto à usina Conceição, na região do Rio Abaixo, próximo a Cuiabá, que era de propriedade de João Paz de Barros, irmão de Antônio Paz de Barros, ou Totó Paz. Nesse episódio, 16 ou 17 pessoas que seriam oposicionistas ao governo, logo ligado a Generoso Ponce, teriam sido presas e seriam encaminhadas a Cuiabá. Entretanto, no meio do caminho, foi feito um julgamento sumário e a condenação desse grupo, que foi literalmente dizimado. Nós tivemos, então, o assassinato desse grupo, que havia sido preso, 16 ou 17 pessoas, que foram brutalmente assassinados, que foram mortos com requintes de crueldade. Tiveram seus corpos abertos, retirados as vísceras, colocados pedras no cadáver, nos cadáveres, né, 16 ou 17 indivíduos, que tiveram seus corpos lançados no leito da Baía do Garcês. Esse é um movimento chamado de Massacre da Baía do Garcês. Algumas fontes historiográficas apontam que a liderança desse movimento cabia a Antônio Paz de Barros, o Totó Paz. Algumas fontes históricas, alguns historiadores vão defender a ideia de que Totó Paz liderou o massacre da Baía do Garcês. Entretanto, outros pesquisadores, inclusive historiadores mais contemporâneos, como Alfredo da Mota Menezes, vão defender a ideia de que Totó Paz não participou diretamente
desse bárbaro assassinato dessas 16 ou 17 pessoas oposicionistas ao governo estadual. O certo é que não houve a formação de um inquérito policial severo que investigasse o referido crime político e punisse os responsáveis por tal chacina. O caso acabou arquivado. E mais do que isso, meus amigos, nas eleições seguintes, no ano de 1902, Antônio Paes de Barros, esse rico usineiro, o Totó Paes, acabou eleito para o cargo de governador do estado de Mato Grosso. Totó Paes, inclusive, acabou estabelecendo um governo muito interessante. O governo de Totó Paes, Antônio Paes de Barros, conhecido como Totó Paes, governou o estado de Mato Grosso entre 1903 e 1906. E segundo os especialistas, seu governo foi marcado por grandes conquistas no campo econômico, no campo político e até mesmo no campo cultural. Totó Paes levou produtos mato-grossenses para serem expostos em exposições nos Estados Unidos. Levou, por exemplo, produtos ligados à economia mato-grossense, como erva mate, poaia, látex, a produção bovina, derivados da produção bovina de Mato Grosso. Então tinha interesse que Mato Grosso recebesse investimentos na área econômica. Na área cultural, por exemplo, Totó Paes mandou editar uma revista muito importante, que inclusive era editada na Alemanha, a revista O Arquivo, muito importante nesse período. Entretanto, nós sabemos que por conta da Revolução de 1906, que derrubou o Totó Paes do poder no estado de Mato Grosso, nós tivemos, após a sua derrocada, um processo de demonização de sua imagem, transformando o Totó Paes numa persona não grata para a política mato-grossense, ou seja, desconstruindo toda aquela imagem de grande administrador político do Totó Paes. Mas como é que nós chegamos à revolta de 1906, que vai conduzir à queda de Antônio Paes de Barros do governo do estado de Mato Grosso? O que acontece é o seguinte, gente. Essa revolta de 1906, veja bem, ela marca um antagonismo entre os grupos políticos regionais. De um lado nós temos Antônio Paes de Barros, o grupo de Totó Paes, e de outro lado nós temos o grupo de Joaquim Murtinho e Manuel Murtinho, contando também com o apoio de Generoso Ponce. Aí você pode se perguntar assim, mas vem cá, os Murtinho, professor, não estavam apoiando o Totó Paes no primeiro momento e vão inclusive apoiar a eleição de Totó Paes? Por que que os Murtinho vão apoiar os adversários políticos de Antônio Paes de Barros? No caso, o grupo de Generoso Ponce. Gente, acontece o seguinte. Durante o seu governo, Totó Paes vai confiar nessa tal política dos governadores, ou seja, no apoio do presidente da República aos governadores estaduais. E ele vai entender que não precisava mais do apoio político dos Murtinho. Na verdade, esse conflito político envolvendo Totó Paes e a família Murtinho começa em 1903. Em 1903, temos a assinatura do Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis foi assinado entre o Brasil e o governo da Bolívia. Esse tratado está diretamente ligado à questão do Acre. O Acre vai passar a ser um território brasileiro depois da assinatura do Tratado de Petrópolis, de 1903. O Acre,
que originalmente era um território boliviano, vai ser anexado pelo Brasil em 1903. Nós sabemos que aqui tem toda uma questão econômica por trás da assinatura desse tratado. Afinal de contas, o Acre era um grande produtor de borracha. Havia um interesse brasileiro na produção de látex. Então, por essa razão, vai ser assinado o Tratado de Petrópolis. Aí você vai se perguntar assim, mas vem cá, o que tem a ver o Tratado Brasil-Bolívia, a questão do Acre com Mato Grosso? Tem muito a ver, meus amigos, por duas questões. Primeiro, o Brasil vai comprar da Bolívia o território do Acre. Em troca, vai ceder uma pequena porção do território de Mato Grosso para a Bolívia. Uma área de fronteira entre Mato Grosso e Bolívia passam para o controle do governo boliviano. E o Brasil se compromete a construir uma estrada de ferro para garantir à Bolívia uma saída para o mar. Essa estrada de ferro é a chamada Madeira-Mamoré. Vai ser construída no início do século XX. Estrada de ferro Madeira-Mamoré. Perfeito? Totó Paz, ele vai apoiar o Tratado de Petrópolis. Ele não vai se posicionar contra o presidente da República. Os Murtinho queriam que Totó Paz não concordasse que Mato Grosso tivesse que ceder uma porção do seu território para a Bolívia. Queria que Totó Paz, então, exigisse um adendo nesse tratado que modificasse essa exigência do governo do estado de Mato Grosso em ceder essa parte do território. O que, evidentemente, Totó Paz não faz. Então, aí há uma ruptura entre os Murtinho e Totó Paz. Generoso Ponce, que era um opositor ao governo estadual, ele acaba exilando-se no Paraguai. Então, Generoso Ponce vai para o exílio no Paraguai. Lá no Paraguai, meus amigos, o Generoso Ponce vai editar um jornal de oposição a Antônio Paes de Barros, jornal A Reação, editado em Assunção, que circulava principalmente na porção sul de Mato Grosso. Então nós temos aqui, esse é o contexto, uma união política entre Generoso Ponce, que estava exilado no Paraguai, com os Murtinho, que estavam rompidos com Totó Paz. Vão formar a chamada coligação. Coligação é uma aliança política visando derrubar Totó Paz do poder em Mato Grosso. Em apoio a essa aliança política, que visava a derrubada do governador de Mato Grosso, se constituem dois grupos armados. A Legião Patriótica, sediada na porção norte, Cuiabá, e a Divisão do Sul, sediada em Corumbá. Então, dois grupos armados são montados com o objetivo de vir para Cuiabá e derrubar o governador de Mato Grosso, Totó Paz. Então, o que Totó Paz vai fazer nesse contexto? Claro, apoiado na política dos governadores, ele não é bobo nem nada, vai buscar o apoio do governo federal. Vai dizer ao presidente da República que havia uma ameaça ao seu predomínio político, que havia a formação da coligação, que havia a aliança entre os Murtinho e Generoso Ponce. E aí o governo federal vai dar apoio a Totó Paz. Vai enviar para Mato Grosso a Legião Lucas Barreto, que deveria um grupo armado, uma porção do exército brasileiro, que viria para Cuiabá para defender os interesses do governador de Mato Grosso. Entretanto, Cuiabá foi sitiada pela coligação e Totó Paz acabou se refugiando na região do Cochipó, na área da fábrica de pólvora, onde ele vai resistindo à investida promovida pela coligação. Totó Paz aguarda que chegue a expedição federal para defendê-lo e vai resistindo na região do Cochipó. Entretanto, essa área é invadida,
Totó Paz acaba sendo assassinado em 1906. Então, o episódio do assassinato do governador de Mato Grosso, da morte de Totó Paz, acaba repercutindo muito mal no Brasil todo. Imagina, assassinaram o governador de Mato Grosso. Isso evidenciava ainda mais o caráter violento da política mato-grossense. Tanto é que cogitou-se no Congresso Nacional, à época, até mesmo a intervenção federal do estado de Mato Grosso. E por que razão que não ocorreu essa intervenção federal após o assassinato de Totó Paz? Isso não aconteceu em razão da grande influência política exercida pela família Murtinho, Joaquim Murtinho e Manuel Murtinho. Joaquim Murtinho, meus amigos, era ministro da Fazenda do governo Campos Salles. Joaquim Murtinho negociou as dívidas brasileiras junto aos bancos credores ingleses, o chamado Fund Loan. E o nosso glorioso Manuel Murtinho era ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ambos tinham uma grande influência política, possuíam um grande peso político a nível nacional. Por essa razão é que nós podemos entender a não intervenção federal no estado de Mato Grosso após o assassinato de Totó Paz, ocorrido no ano de 1906. Muito bem, temos ainda um outro movimento importante ocorrido no contexto da República Velha, que foi a Caetanada, que envolvia questões diretamente relacionadas ao governo de Caetano de Albuquerque. Caetano de Albuquerque foi eleito pelo Partido Republicano Conservador. Entretanto, ao assumir o governo do estado de Mato Grosso, acabou se aproximando politicamente do grupo da oposição do Partido Republicano Mato-Grossense, o que acaba gerando uma fúria de seu antigo partido, o Partido Republicano Conservador. Isso faz com que existam profundas críticas em relação ao governador Caetano de Albuquerque. Isso aumenta ainda mais no contexto da renovação dos arrendamentos destinados à extração de látex e também destinados à extração de erva mate. A companhia Mate Laranjeira, ela tinha o direito de exclusividade sobre a extração de erva mate em Mato Grosso e arrendava essas terras públicas por um período extenso de 20, de 30 anos. Por esse período do governo de Caetano de Albuquerque, haveria uma renovação desses contratos de arrendamento. Entretanto, uma parte da Assembleia Legislativa se posicionava contrária aos interesses da companhia Mate Laranjeira. Esse contexto vai levar ao afastamento do governador de Mato Grosso. Ele vai se licenciar espontaneamente, vai se licenciar do cargo de governador e assume, nesse contexto agitado, o vice, Manuel Escolástico. Entretanto, pouco tempo depois, Caetano de Albuquerque vai impetrar um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, exigindo seu retorno ao governo do estado de Mato Grosso. Isso vai acabar por acirrar a rivalidade desses grupos políticos e levam à formação de um governo paralelo. Temos o seguinte contexto político nessa época, meus amigos: uma dualidade administrativa, na medida em que Caetano de Albuquerque permanece governando o estado de Mato Grosso diretamente da capital, Cuiabá. Portanto, nós temos a formação de um governo paralelo e oposicionista ao governador Caetano de Albuquerque, em Corumbá, tendo o vice, Manuel Escolástico, no comando. Diante dessa dualidade administrativa, vão ocorrer intensas lutas armadas entre essas oligarquias, nortista e sulista. Nortista sediada em Cuiabá, sulista sediada em Corumbá. E esse contexto extremamente agitado
só vai se resolver com a intervenção federal, ou seja, com a atuação do presidente da República, que vai nomear um interventor federal para administrar o estado de Mato Grosso. Isso em 1917. O presidente, então, Venceslau Braz, presidente à época, nomeia Camilo Soares como interventor federal, que acaba não pacificando esse conflito envolvendo as oligarquias mato-grossenses. O conflito continua. E aí é nomeado um outro interventor, muito famoso, que é Francisco de Aquino Correia, o popular Dom Aquino. Dom Aquino, que era arcebispo de Cuiabá, foi nomeado como interventor federal. Por ser alguém ligado à Igreja Católica, o arcebispo de Cuiabá, esperava-se que essa situação litigiosa envolvendo as oligarquias mato-grossenses fossem resolvidas com a nomeação desse clérigo, Dom Aquino Correia, que vai conseguir pôr fim aos conflitos envolvendo os coronéis, as oligarquias mato-grossenses, e também vai conseguir diminuir o banditismo aqui em Mato Grosso. Em síntese, podemos dizer que a Caetanada expressou um conjunto de lutas envolvendo a oligarquia nortista e a oligarquia sulista, na condução, na liderança política em Mato Grosso. A propósito, meus amigos, temos ainda um aspecto que Dom Aquino Correia, durante sua administração, promoveu a criação do Brasão de Armas de Mato Grosso, escreveu aquele que mais tarde se tornou o hino de Mato Grosso, e durante sua administração também ocorreu a comemoração do bicentenário da cidade de Cuiabá, em 1919. Comemorou-se os 200 anos da cidade de Cuiabá. Teve, inclusive, até mesmo uma política que visava promover a iluminação da cidade de Cuiabá à época da comemoração de seu bicentenário. E, por último, temos ainda um outro conflito importante que aconteceu em Mato Grosso, desta vez na década de 1920, no leste mato-grossense, na região banhada pelos rios Araguaia e Garças. É o famoso conflito envolvendo Morbeck e Carvalhinho, dois importantes líderes dessa área de garimpo localizada no Araguaia mato-grossense, que à época, a década de 1920, viveu momentos extremamente conturbados, com a ocorrência de diversos conflitos. Um conflito interessante ficou conhecido como o episódio dos morcego e dos cainágua, ligado então ao conflito Morbeck contra Carvalhinho. Era uma disputa entre esses dois grupos políticos, Manuel Morbeck e José Carvalhinho, que vão disputar o controle político dessa rica região produtora de diamantes. É o contexto histórico do governo de Pedro Celestino. Esse conflito extremamente violento ocorrido na região leste de Mato Grosso foi solucionado no governo de Mário Correia. Muito bem, já abordamos até aqui as características políticas do governo de Mato Grosso, bem como vimos aí algumas disputas políticas importantes ocorridas durante a Primeira República. Agora, vamos fazer uma abordagem mais aprofundada sobre as características econômicas do estado de Mato Grosso durante a Primeira República. Quando se fala em economia mato-grossense durante o contexto da Primeira República, evidentemente estamos falando de um período em que ocorreu um crescimento desse setor em Mato Grosso por causa da reabertura da navegação através da Bacia do Prata. Logo após a Guerra do Paraguai, nós temos uma reconfiguração da economia de Mato Grosso,
numa consequência direta da reabertura da navegação. Então teremos como destaques importantes as casas comerciais, o surgimento das usinas de açúcar em Mato Grosso, exploração da poaia, exploração de erva mate, exploração de látex, bem como a criação de gado, além da extração de diamantes no leste mato-grossense. Vamos começar então sobre as casas comerciais. As casas comerciais eram revendedoras de produtos importados provenientes da Europa. E ao mesmo tempo essas casas de comércio também exportavam matérias-primas ou produtos em seu estado bruto. As cidades que possuíam as mais importantes as mais importantes casas comerciais em Mato Grosso eram Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Essas casas de comércio funcionavam também como postos ou agências bancárias, devido à inexistência de bancos, como o Banco do Brasil, por exemplo, que não tinha ainda uma sede em Cuiabá à época. Essas casas de comércio, elas se utilizavam da navegação fluvial, tanto para exportar essa matéria-prima, borracha, poaia, como para importar os produtos industrializados provenientes da Europa. E muitas dessas casas comerciais também chegavam a arrendar terras destinadas ao extrativismo vegetal, a extração de poaia, a extração de látex, bem como a atividade de criação de gado. Outro importante setor da economia mato-grossense foram as usinas de açúcar. A reabertura da navegação através da Bacia Platina foi fundamental para uma mudança tecnológica na produção açucareira em Mato Grosso, permitindo a importação de máquinas e equipamentos provenientes do continente europeu. Isso garantiu a instalação de uma série de usinas de açúcar ao longo das margens do rio Cuiabá e também do rio Paraguai. Por que é que essas usinas se localizavam junto ao leito desses dois rios mato-grossenses? Por várias razões. Facilidade no transporte do produto, escoamento da produção, também em razão da fertilidade do solo. Essa atividade vai ser bastante relevante para a economia mato-grossense até o advento da Era Vargas, até por volta de 1940, quando o governo federal criou o Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool, que por sua vez financiava apenas as grandes usinas localizadas na região sudeste do Brasil. Então, a partir da Era Vargas, nós temos uma grande decadência da atividade sucroalcooleira em Mato Grosso. Na imagem, nós temos aqui a mais emblemática das usinas mato-grossenses do período da República Velha, que é a usina Itaici, de propriedade de Totó Paz, aquele que foi governador de Mato Grosso, inclusive assassinado. As principais usinas mato-grossenses do período são Itaici, Conceição, São Gonçalo, Aricá, Flechas, Maravilha, São Miguel, São Sebastião, Tamandaré. Todas essas usinas citadas localizavam-se às margens do rio Cuiabá. Na região de Cáceres, às margens do rio Paraguai, encontrava-se apenas uma usina de açúcar, denominada Ressaca. Essas usinas dedicavam-se à fabricação de açúcar e seus derivados, tais como rapadura, que é doce, mas não é mole não, álcool e aguardente. Essa produção atendia principalmente à demanda interna. Entretanto, excedentes chegaram a ser exportados para as demais províncias e depois estados brasileiros e alguns países platinos, países vizinhos mato-grossenses, Paraguai e Bolívia. O trabalho nas usinas de açúcar era extremamente árduo. Veja,
Essas usinas utilizavam-se basicamente de mão de obra livre. Entretanto, esses trabalhadores tinham péssimas condições de vida e trabalho. Estavam sujeitos a uma grande exploração, uma longa jornada de trabalho, péssima alimentação e baixíssima remuneração. Ou seja, eles estavam sujeitos a formas análogas ao trabalho escravo. Vigorava nessas usinas de açúcar o famoso sistema de caderneta, onde o trabalhador comprava uma série de mercadorias no armazém da fazenda ou da usina. Comprava mantimentos, comprava ferramentas, comprava roupas. Através desse sistema de caderneta, eram anotadas as dívidas dos trabalhadores, que evidentemente seriam cobradas quando do recebimento de seu salário. A maioria desses trabalhadores que atuavam nas usinas mato-grossenses eram trabalhadores sem especialização, ou seja, trabalhadores braçais, e a grande maioria deles era analfabeta. Ou seja, isso dificultava ainda mais a organização, a resistência da classe laboral ligada às usinas mato-grossenses. Em fato, verdade, isso é, meus amigos, que durante o governo Vargas, durante o governo dos primeiros interventores enviados a Mato Grosso, há uma oposição entre esses interventores e os coronéis proprietários das usinas de açúcar em Mato Grosso. Outro produto importante é a poaia, chamada também de ipeca cuanha, que era utilizada na indústria farmacêutica. Um arbusto nativo localizado nas depressões do Vale do Rio Guaporé e do Alto Paraguai, por exemplo, na região de Cáceres, Barra do Bugres, que a propósito é um município que surgiu da extração de poaia, além de Tangará da Serra, Vila Bela e até mesmo localidades próximas a Cuiabá. A produção de poaia, a poaia é um arbusto nativo de Mato Grosso. O que tinha de interessante nesse arbusto eram suas raízes. De suas raízes se extraía uma substância chamada imitina. Essa substância, por sua vez, era utilizada na fabricação de remédios na Europa. E o auge da extração de poaia ocorreu no final do século XIX em Mato Grosso. A exploração da poaia utilizava-se basicamente de métodos artesanais e de condições bastante adversas. Ela era realizada basicamente durante o período das chuvas em Mato Grosso. Por que razão? Porque ficava mais fácil de se arrancar os arbustos. Lembre-se que a parte mais importante da poaia eram suas raízes. Portanto, ficava mais fácil realizar essa atividade durante o período das chuvas. Essa exploração se dava basicamente através do sistema de arrendamentos de terra, que contou com a participação tanto do capital nacional como do capital estrangeiro. O escoamento da produção de poaia se dava também através do transporte fluvial, através da bacia do Rio Paraguai. A decadência da extração de poaia se deu por volta de 1940, também durante a chamada Era Vargas, fase em que ocorre uma industrialização do país, inclusive com a industrialização do setor farmacêutico nacional, causando uma decadência da atividade poaeira em Mato Grosso. Outro produto importante, que também não pode ser esquecido, é a erva mate. A erva mate que era explorada em caráter de monopólio pela companhia Mate Laranjeira. Mato Grosso apresentava
uma abundância de bosques nativos, localizados no sul do estado, no atual Mato Grosso do Sul. A erva mate possuía uma grande importância na economia local. Teve a Companhia Mate Laranjeira, fundada em 1890. Esta companhia monopolizou a extração de erva mate ao longo da Primeira República. Companhia esta que se tornou uma companhia com participação de capital estrangeiro, com a entrada de Francisco Mendes, um empresário argentino que comprou ações da Mate Laranjeira, que passou a partir de então a se denominar Companhia Laranjeira Mendes, Laranjeira Mendes e Companhia. Essa empresa, para os senhores terem uma ideia, ela possuía uma renda 6 vezes maior do que o capital do Estado. Isso mesmo. Os rendimentos da Companhia Mate Laranjeira eram 6 vezes superiores aos rendimentos do Estado de Mato Grosso. Ou seja, a Companhia Mate Laranjeira tinha uma grande importância econômica e, podemos assim dizer também, uma importância política, pois suas lideranças vão também participar da política mato-grossense. No mapa, então, aqui nós vemos a área de extração da erva mate ao final do século XIX, início do século XX. Veja no mapa que a extração de erva mate se concentrava basicamente na porção sul do então Estado Uno de Mato Grosso e corresponde atualmente ao Estado de Mato Grosso do Sul. Como é que era o trabalho e a produção de erva mate? Vamos lá, o trabalho também não era nada fácil. Quem exercia essa atividade era basicamente a mão de obra paraguaia, que eram conhecidos peculiarmente pelo termo mineiros. Então, quem exercia o trabalho nos ervais nativos, nas áreas de Mato Grosso, administradas pela Companhia Mate Laranjeira, eram basicamente trabalhadores paraguaios, que estavam sujeitos a um severo regime de exploração, a trabalhos extremamente extenuantes. A extração dos meses, aliás, a extração do mate, a extração de erva mate, ocorria basicamente nos meses de janeiro a agosto, e no restante do ano ocorria a florescência dos ervais nativos. E outro produto ainda, produto este importantíssimo da economia mato-grossense, é o látex, é a borracha. O látex que peculiarmente era colhido de 2 árvores nativas do território mato-grossense, a seringueira e também a mangabeira, localizadas nas matas e cerrados nativos de Mato Grosso e da região da Amazônia Legal, Amazônia Brasileira, que parte está no estado de Mato Grosso. Inicialmente, a borracha era explorada nas matas próximas aos rios Guaporé, Arinos, Sangue, Sacre, Telespires, entre outros. A extração do látex se dava basicamente através de um caráter sazonal da coleta. Essa coleta ocorria nos meses da estiagem. 6 meses de seca no território de Mato Grosso, ocorria então a coleta do látex. Isso traz um aspecto bem interessante. O mesmo trabalhador que era utilizado como mão de obra na coleta do látex, também era utilizado como mão de obra na extração da poaia. Nos 6 meses de estiagem, o trabalhador estava na coleta do látex. Nos 6 meses de chuva, ele estava na atividade poaeira. E quem que era essa mão de obra? Principalmente nordestinos. Vamos ver aqui no mapa a área em que se dava a extração de borracha. Em Mato Grosso,
ao final do século XIX e início do século XX, a extração de borracha se dava nessa área mais ao norte de Mato Grosso. O auge da extração do látex se deu entre o final do século XIX e o início do século XX. Você sabe muito bem que a decadência da produção vai se dar por volta de 1910, em razão da concorrência com a produção asiática. O escoamento da produção de látex também se dava através da via fluvial. Aí você pode se perguntar, mas professor, todos esses produtos da economia mato-grossense, o látex, a erva mate, a poaia, o seu escoamento se dava pela via fluvial. É claro, meus amigos. Por quê? Porque as estradas, nesse período em Mato Grosso, eram extremamente precárias. E as ferrovias inexistiam. As ferrovias só surgiram mais tarde, como nós veremos ainda na aula de hoje. O porto de Corumbá era o mais importante porto mato-grossense. Corumbá acabou se consolidando como a mais importante cidade mato-grossense do ponto de vista econômico por causa da grande movimentação de seu porto. Como já dissemos, a decadência da produção de látex, da extração de látex em Mato Grosso e no Brasil como um todo, se deu em razão da concorrência asiática. Vejam só, o Brasil acabou sendo vítima de biopirataria, porque os ingleses levaram mudas de seringueiras coletadas na Amazônia e as plantaram em suas colônias localizadas no continente asiático. E lá conseguiram uma produção de maior qualidade e de maior quantidade do que a da Amazônia brasileira, causando então uma queda abrupta na economia da borracha no Brasil. Agora, um outro produto, um outro setor importante de nossa economia é a pecuária. A pecuária que apresenta duas fases importantes de desenvolvimento. A primeira fase acontece no início da colonização, ou seja, lá no século XVIII. Primeira fase da pecuária em Mato Grosso, no início da colonização, onde ela se apresenta como uma atividade subsidiária da mineração, uma atividade complementar, apresentando como áreas importantes Chapada, a região de Serra Acima, Rio Abaixo, Santo Antônio e Barão de Melgaço, além das áreas do Pantanal, de Cáceres e Poconé. A pecuária usava basicamente mão de obra livre. Nesse momento histórico nós tínhamos pecuária extensiva, onde predominava a mão de obra livre. Entretanto, meus amigos, cabe dizer que, durante o século XVIII, claro que houve também a utilização de mão de obra escrava na pecuária, mas o que predominava era a mão de obra livre. E a pecuária apresentou também uma segunda fase de produção, uma fase de modernização. Quando é que aconteceu essa fase, professor? Aconteceu a partir da segunda metade do século XX. Facilitar, meus amigos? Aconteceu após a Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, com a reabertura da navegação através da bacia do referido rio, vai acontecer a exportação dos derivados bovinos. Então, a atividade da pecuária em Mato Grosso vai conhecer um período de grande crescimento a partir da segunda metade do século XIX, pós-Guerra do Paraguai, com a reabertura da navegação fluvial, o que possibilita a modernização do setor aqui em
Mato Grosso. E aí, meus amigos, nós teremos a instalação das chamadas charqueadas na região do Pantanal a partir do final do século XIX, por volta de 1880. Com isso, temos o desenvolvimento da indústria do charque. Destaque, Fazenda Descalvados, localizada na região de Cáceres, em Mato Grosso. Essas charqueadas acabam assumindo uma grande importância econômica até aproximadamente 1920. E um aspecto que contribuiu para o desenvolvimento da atividade pecuária, principalmente na porção sul do estado de Mato Grosso, foi a chegada dos trilhos da ferrovia noroeste do Brasil, o que vai contribuir para dinamizar ainda mais a produção de gado bovino, a criação de gado bovino em Mato Grosso, facilitando inclusive o escoamento desse gado para São Paulo. Esse gado passa a ser levado vivo para São Paulo para ser abatido nos frigoríficos da região sudeste do Brasil, em São Paulo. Então aqui no mapa vamos observar aqui a região, a área em que vai se desenvolver aqui em Mato Grosso, nesse contexto histórico, a pecuária. Vai se desenvolver basicamente nessa grande região que é o nosso glorioso Pantanal mato-grossense. Vão surgir uma série de fazendas, nós vamos ter a instalação das charqueadas, o desenvolvimento da atividade criatória, aproveitando as condições naturais que o estado de Mato Grosso, nesta área, fornecia. Temos ainda uma característica importante, que a pecuária, nesse contexto histórico, passa por um período de industrialização aqui no estado de Mato Grosso, inclusive contando com a participação do capital estrangeiro. Por exemplo, até mesmo o capital belga participa desse processo de industrialização da pecuária, promovendo o investimento criatório e ainda a industrialização dos subprodutos bovinos, a consolidação da indústria do charque, que chegou até mesmo a abastecer as tropas em litígio na Europa durante o contexto da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, Primeira República, aqui em Mato Grosso, surgem os chamados saladeiros, que vão se proliferar pelo território mato-grossense ao longo da área do Pantanal. E, por fim, temos ainda uma outra atividade econômica, outro importante setor da economia mato-grossense entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Eu estou me referindo à atividade da extração diamantífera. O diamante também apresentou 2 ciclos produtivos aqui em Mato Grosso. O primeiro ciclo do diamante ocorreu durante as primeiras décadas do século XIX e representou uma nova fase de desenvolvimento e de expansão populacional, permitindo a formação de novos núcleos populacionais na área de Diamantino, da Vila de Diamantino. E nós tivemos nessa época uma expansão da ocupação do norte do território mato-grossense e o estabelecimento de importantes relações comerciais com a então província do Grão-Pará, com as cidades de Belém e Santarém, através das rotas fluviais. Já o segundo ciclo do diamante, meus amigos, aconteceu durante a primeira metade do século XX, através da descoberta de novas jazidas diamantíferas às margens dos rios Garças e Caçununga, no leste mato-grossense, além do retorno às antigas minas do Alto Paraguai. Então, essas duas regiões nós teremos extração de diamante em Mato Grosso. Essas duas regiões.
a região de Diamantino, Alto Paraguai, Arenápolis, Nortelândia e também a região mais à fronteira com o estado de Goiás, o que vai promover o surgimento de vários novos núcleos populacionais, Poxoréu, Tesouro, Guiratinga, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Torixoréu, Ribeirãozinho, Itiquira, Alto Araguaia e Alto Garças. Então nós temos como consequências importantes da extração diamantífera em Mato Grosso a atração de imigrantes. Então, logicamente, com a notícia da descoberta de novas jazidas de diamante em Mato Grosso, muitos migrantes vêm para esse território, principalmente nordestinos. Vêm os nortistas, como eram chamados na época, maranhenses, baianos, cearenses, vão para essa região de Mato Grosso, o que garante o surgimento de novos núcleos populacionais, como aqueles que nós vimos no mapa anterior. Guiratinga, Poxoréu, Dom Aquino, Itiquira, Barra do Garças, Ponte Branca, Tesouro, Alto Garças, Alto Araguaia, Torixoréu, Pontal do Araguaia, entre outros. Um outro aspecto que a gente tem que analisar quando nós estudamos o período da Primeira República em Mato Grosso é a questão dos transportes e comunicação. Vimos aqui, ao analisar os aspectos econômicos mato-grossenses desse referido período, que o escoamento da produção se dava basicamente através do transporte fluvial, através do Rio Paraguai. Entretanto, o governo brasileiro promoveu ações que visavam dinamizar o setor de transportes em Mato Grosso. E nesse contexto nós podemos citar a construção de duas importantes ferrovias. A ferrovia noroeste do Brasil, ligando o interior de São Paulo, Bauru, até o sul de Mato Grosso, Campo Grande, Corumbá, chegando até mesmo a Bolívia, um importante setor, um importante aspecto que vai dinamizar a economia mato-grossense, inaugurada em 1914, o Trem do Pantanal, ferrovia noroeste do Brasil, e outra estrada de ferro importante desse contexto é a estrada de ferro Madeira-Mamoré Railway Company, ou a popular estrada de ferro Madeira-Mamoré, também chamada de Ferrovia do Diabo, ou Média Maria, uma construção que demandou muitos capitais, que utilizou-se de aproximadamente 6.000 trabalhadores, muitos dos quais eram estrangeiros, que levou à morte centenas de trabalhadores por conta dos acidentes de trabalho e principalmente por conta das doenças tropicais, principalmente a malária, e que, ao seu final, acabou se constituindo num grande fracasso. A construção da ferrovia Madeira-Mamoré era uma prerrogativa estabelecida pelo Tratado de Petrópolis, lavrado entre o Brasil e a Bolívia no ano de 1903. Visava garantir para a Bolívia um acesso até o litoral, porque, através da referida ferrovia, haveria uma ligação da Bolívia com o rio Amazonas e, através do rio Amazonas, se chegar ao litoral do Atlântico. Entretanto, ao final desse processo de construção da ferrovia Madeira-Mamoré, percebeu-se que seria um dos mais caros fretes do mundo. E o próprio governo boliviano acabou abandonando a utilização dessa ferrovia. Um outro aspecto importante relacionado ao setor de comunicações em Mato Grosso é o trabalho exercido pela chamada Comissão Rondon, liderada pelo célebre Marechal Rondon, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o patrono das comunicações do Brasil, que promoveu a construção das linhas telegráficas mato-grossenses durante a década de 1910. Tinha o objetivo de se estabelecer uma ligação telegráfica de Mato Grosso
ao Amazonas. E com isso nós tivemos a atuação da célebre Comissão Rondon. Pois bem, então, meus amigos, vimos na aula de hoje as principais características políticas e econômicas do Estado de Mato Grosso durante a Primeira República, durante o período compreendido entre 1889 e 1930. Em suma, podemos dizer que no que se refere ao aspecto político, tivemos o predomínio do coronelismo, com intensas lutas envolvendo as oligarquias regionais, que se digladiavam pela manutenção ou pela conquista do poder político no estado de Mato Grosso, promovendo sangrentos embates. Revolução de 1891, massacre da Baía do Garcês, Revolução ou Revolta de 1906, conflito Morbeck contra Carvalhinho, Caetanada. E vimos também as características econômicas do estado de Mato Grosso durante a Primeira República, onde nós tivemos extrativismo vegetal com erva mate, poaia e látex, extrativismo mineral com diamantes, criação de gado na região do Pantanal, desenvolvimento da atividade da pecuária, usinas de açúcar que se instalaram principalmente na região do Vale do Rio Cuiabá. Esses são os principais aspectos, aqueles que os senhores devem se ater de maneira mais específica no que tange ao estudo da chamada República Velha em Mato Grosso. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima aula.